Vai ter um link. Como é que eles vão assistir? Ele tem um na aula, não? Pelo link. Pelo menos. Ainda bem que abra lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, boa noite. A paz de Cristo. Obrigado, mestre. Tá faltando uma folha pra Davi. Pega ela agora. O Espírito Santo revela essa palavra ao nosso coração e mente, tá certo? Para que nós não venhamos pecar contra Deus. E a gente vai estar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 3, tá bom? E o capítulo 3, ele tem 13 versículos. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Vamos fazer assim, cada um vai ler 2 versículos, tá bom? Vou ler 3, cada um vai ler 2, tá certo? Todo mundo prepara as Bíblias aí? Vamos para todo mundo participar. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Começa pro verso 1. Isso. Não foi assim? Júnior terminou o capítulo 2? Foi, ele concluiu o capítulo 2. Ele disse, não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. É só para ter esse engajamento. Ele terminou no último versículo, onde ele falava, onde ele explicou bem, muito bem, que de fato o que era a glória do Evangelho é o quê? O poder ajudar alguém a ser salvo. Né? Ele até resumiu e foi muito bem explicado. E eu vou ler aqui, Agora o quê? é 1 Tessalonicenses capítulo 3. Não, mas você disse agora é o quê? É igual você, agora não são vocês, ele terminou no 19 por 20. De fato, que complementa. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Quer se gloriar no Evangelho é você poder ser canal de bênção na vida da pessoa. Essa pessoa, através do seu discipulado, da sua visita, da sua oração, essa pessoa também se converter. Você lançar a semente lá e essa pessoa se converter através também de você. Tá vendo que agora a gente não chora de felicidade? Quando o rapaz Diego aceitou, estava do seu lado no ejado, eu vi você chorando de felicidade. Ali foi semente plantada, e está lá plantada, está no cantinho certo, Deus está regando. Então, viu que aquela glória que você sentiu era essa aqui que Júnior explicou na outra aula. Tá bom, Diego? É muito bom a gente ir aprendendo a ler a Bíblia, mas ver a forma prática. Não adianta eu ter um conhecimento, como a gente viu nas aulas passadas, ter um conhecimento teórico e eu não colocar em prática, isso é só conhecimento. Lembre sempre, a Bíblia é um livro de história. Eu posso conhecer só a história, não ter poder nenhum com essa história. Entendeu? Por isso que tem ateus que eles fazem teologia, eles estudam, eles decoraram a Bíblia e Satanás também ele conhece toda a Bíblia, né? Toda a história da Bíblia. Porém, a gente tem que entender que é muito importante ter a revelação do Espírito Santo. É da qual, por isso, a gente vai estudar a Bíblia, a gente ora, pede a revelação do Espírito Santo da Palavra de Deus. E no capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, está escrito assim, eu vou ler os 3 primeiros versículos, em seguida vai ler o 4 e o 5, e aí a gente vai seguindo a leitura, tá certo? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Versículo 3, e complemento 2. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. 3. 4. Pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. 5. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. 6 e 7. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas, da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também a vós. 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. 8. João. Nós,
Acho que Era pra estar no 9 já, né? é esse. Capítulo 3, vai começar. Ele estava lendo o capítulo todo com eles, botando isso para ler. É. Mas não chegou, a gente chegou junto da aula, tá? Não. Não, Pois pronto, amém. não faça isso comigo não. Tá bom, né? Pronto, pois vamos prosseguir. Ah, Eu sabia. É o 8, e né? assim, É o É o 8, vai. 8. agora 8 e 9. nos sentimos nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes, pois estarem unidos com o Senhor. 9. E assim podemos dar as graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. 10, Davi. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Digo 12 e Asmil 13. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual no nosso amor por vocês. 3. Yasmin 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade e isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Glória a Deus. É importante a gente, eu passar para vocês lerem, assim, para a gente começar a ter esse hábito, como o Paulo está lá, andar com Bíblia, ler Bíblia, isso é muito importante. A gente está acompanhando enquanto o outro também está lendo, tá certo? E vamos lendo o máximo que a gente puder. Eu vou repetir mais uma vez um que disse, por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo para o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecermos e dar-lhe ânimo na fé. E ali eles ficaram em Atenas e enviou a Timóteo para os irmãos de Tessalonicenses. Para quê? A palavra do Senhor diz: para fortalecer, porque era grande aquela tribulação e o apóstolo Paulo ele queria saber como é que estava a situação em meio àquela tribulação. Você entende aí que existe algo aqui que a gente aprende, que na nossa vida também pessoas vão vir para nós para nos fortalecer. Será que a gente consegue reconhecer quando Deus manda um Timóteo na nossa vida para alguém nos fortalecer na nossa fé? E também tem outro contraponto. Será que nós, em algum momento, estamos sendo usados para alguém para fortalecer a fé? E isso é muito importante, porque a gente vai vendo a Bíblia de uma forma prática. A Bíblia, ela no seu contexto, para observar, ela é bem simples. O pescador entende, o médico entende. Toda a Bíblia, se você olhar no contexto, onde a gente vai aprendendo versículo por versículo, ela tem uma didática simples, onde a gente vê algo que direciona ao quê? A uma prática. Você entende quando a gente aprende na palavra do Senhor, o que é sabedoria, segundo a Bíblia? A sabedoria é algo que eu paro de falar e eu não só tenho um conhecimento teórico, mas eu consigo praticar. E é que ele está mandando, o Paulo está mandando o Timóteo para fortalecer a fé dos irmãos. E é muito interessante no versículo 3, olha, que diz assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Aqui é um ponto muito importante. É aquela onde quebra toda e qualquer pregação que é antibíblica. Sabe qual? Aquela que diz: venha para Jesus que seu problema está resolvido. Venha para Jesus que vai dar tudo certo. Não, mentira de quem disse isso. Não é que não vai dar tudo certo, não. Não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. E aqui esse versículo 3, mais abençoado, vai estar cada vez mais novo. Hein? E vou repetir mais uma vez o finalzinho. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Ele está falando aqui das tribulações. É bom a gente, dia após dia, ter a consciência que nós, como cristãos, o Paulo aqui está alertando, usando o Timóteo, enviando para alertar cada vez mais que aquelas tribulações vão aumentar. E alertar os cristãos. Lembra que eu avisei a vocês que grandes tribulações vocês passariam? Ele está alertando e até lembrando. Grandes tribulações vocês passariam.
E nós, como cristãos, fomos feitos para o quê? Para passar grandes perseguições e tribulações. Você entende isso? Que nós, cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, temos que entender que de forma racional, por isso muitos aceitam, não permanecem na caminhada, porque ainda não está de forma racional tomada uma decisão e receber essas tribulações com uma prova para ser aprovado por Deus, para não desistir da caminhada. Olha essa folha aí, e aqui ele está lembrando bem. Vou repetir mais uma vez. Vocês sabem muito bem que foram designados para isso. A tribulação da qual os irmãos estavam passando. Mandou Timóteo, ele queria se certificar como estava a situação daquela igreja. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Olha o amor, a dedicação. Quantas vezes nós nos preocupamos com alguém que nós sabemos, já chegou a nós. Alguém contou que Samuel, por exemplo, e Lucas sofreram um acidente. Vamos trazer a forma prática para o nosso próprio grupo, tá bom? Samuel e Lucas sofreram um acidente. Está passando a tribulação. Eu também há pouco tempo sofri, tive que tirar a pena. Estava passando a tribulação. Quem foi que me visitou? Quem foi que visitou eles? Essa é a prática da palavra. A gente vê um contexto da igreja, que ela ser uma igreja viva. E uma igreja que não apenas tem um conhecimento teórico e sabe o que fazer, sabe como fazer, mas não tem sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, segundo a Bíblia, é aquela que eu sei o que eu faço, eu sei até como prega, como canta, mas eu sei, eu vou lá e faço. Eu não fico só falando, eu faço. E a gente arrasta pelo exemplo. E eu dei esse exemplo prático aqui mais perto de nós, esse exemplo da tribulação que o irmão bateu com a moto. Quem foi que visitou o irmão? Quem é que se certificou que nessa tribulação o irmão não ficou? Que raiva, como é que Deus permite eu desviar essa moto aqui e meu irmão quebrar 3 dedos? Você está entendendo? Isso é a prática do Evangelho para onde a gente está vivendo. Lembra? O apóstolo Paulo morreu, tá bom? Aqui todo mundo que a gente falou aqui já morreu. Hoje Deus está usando eu e você aqui. E a igreja de Deus permanece viva. Permanece viva dessa forma. É a gente deixando Cristo viver em nós, nessas ações que a gente está lendo hoje aqui e aprendendo. Que nós, como o primeiro ponto que a gente aprendeu agora, né? Nós, como cristãos, temos que ter a consciência que eu aceitei a Cristo e sei que passarei até mais tribulações por ter aceitado a Cristo. Você entende isso? Você entende que muitas tribulações virão porque você resolveu aceitar a Cristo? E aí você tem que estar se preparando, se fortalecendo e fortalecendo também alguém, quando você puder, em Cristo, para que permaneçam na fé, como a gente lê. Deu para entender bem esses 3 primeiros versículos, esse ponto, a questão que o apóstolo Paulo manda Timóteo para fortalecer a fé dos irmãos. Observe, ele mandou, estava preocupado. Eu não vou dizer nem a palavra preocupado, com cuidado mesmo, com cuidado de ver como estava aquela igreja. E no versículo 4, que a Teísa leu, lê mais uma vez aí, por favor. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Observou? Ele está só lembrando. Vai ter situações que vocês vão passar depois dessa aula, depois de dias que vocês escutaram a pregação aqui do pastor, até alguns aqui já pregam também, vocês também pregaram. Vai ter situações que vocês vão lembrar que você já foi avisado pelo próprio Espírito Santo, tudo usando a vida de alguém. Olha, o apóstolo Paulo está só lembrando, quando estávamos com vocês, lá dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso serviço. Aqui prova o quanto Satanás, a gente não pode subestimar Satanás. A gente não pode dizer que, está debaixo dos meus pés. Irmão, tenha cuidado. Quando a gente ora, com aquela convicção de dizer, está debaixo dos meus pés, será que eu estou cumprindo todos os princípios ali do meu dia a dia? Eu estou no processo de santificação, sem a qual vocês abriram que ninguém verá a Deus. Que a gente vai ver logo no finalzinho do capítulo. Será que eu estou? E aqui ele está falando do perigo, é para que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Aqui na palavra prova que Satanás vai sim, e não é uma vez por semana, certo? Não é uma vez por mês. Todos os dias Satanás vai tentar seduzir nós
para pornografia, tentar seduzir nós para atrairmos para quem é casado. Como eu tentar fazer com que a gente traga a nossa esposa, seja em pensamento, ou em atitude, ou em palavras, ou em alguma área do casamento. Para quem é solteiro, Satanás vai tentar vocês também na masturbação, entretendo vocês para que vocês não venham praticar exercício, não venham orar, não venham ler a Bíblia, não venham fazer coisas que edificam, ter tarefas que edificam corpo e alma e espírito. E vou dizer até como está na Bíblia, né? A ordem da gente muda muito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Vamos valorizar primeiro o espírito, não o corpo. Que todas as versões primeiro é espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. E aqui a gente começa a entender que todos os dias eu tenho que entender, se eu acordar e não fazer o meu devocional, eu não estarei forte para quando Satanás venha tentar me seduzir. E é todo dia? É todo dia. E ali naquelas porções que ele for lançando, em meio às tribulações, se eu ceder, ele vai me seduzir. Que bom. Deixa eu levar um pouquinho de água, por favor. Vê uma taça lá, pode pegar. Eu esqueci minha garrafa. Só uma garrafa, 2 litros, esqueci. Vou beber água. Fica à vontade. Fica à vontade, porque a umidade está muito baixa. garrafinha. Pode trazer uma garrafa? Pronto, obrigado, Inês. Por essa razão, não suportamos mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse e tornasse inútil o nosso esforço. Essa parte do inútil, quantas vezes aqui a gente já fez eventos evangelísticos, eventos na igreja, a gente já investiu em visitas na vida de alguém, a gente já fez tantos trabalhos, mas observe que se eu visitar muito você, ajudar você numa fase, mas você vai ter que tomar a decisão de se levantar e de próprio aceitar a ajuda que eu estou dando. E aqui ele está falando que sim, se nós decidirmos aceitar a sedução de Satanás, nós podemos tornar o serviço de alguém, de Deus, inútil. Inútil. Está vendo o cuidado e a preocupação que ele tem com aquelas almas específicas? E eu chamo a atenção aqui para a gente, porque Deus vai me confiar algumas almas e vai confiar a você, Diego. A você, Manuel. Almas que eu não chegarei jamais, mas você vai chegar, Diego. Entendeu isso? Tem colegas seus de sala que só você vai chegar neles, eu não vou conseguir chegar neles. E aí vai virando justamente essa dimensão, onde almas que serão alcançadas são por pessoas que aceitam o seu chamado e diariamente oram, lê a Bíblia e jejuam. Por que eu bato na tecla de sempre? Todo mundo aqui hoje já orou, já leu a Bíblia? Não é uma cobrança. Só estou checando para você se fortalecer. Diego hoje esqueceu. Esqueceu? Pronto. Hoje ele está mais fraco porque ele não leu a Bíblia. E olha, eu já vou pela nona vez que eu leio a Bíblia. Não importa quantas vezes a gente lê a Bíblia, tá certo? Lembra que eu falei que é um livro histórico? Eu posso ler ele 40 vezes, decorar versículo por versículo. Mas se eu não tiver com o Espírito Santo, é tudo em vão. Por quê? Porque não vai me ser revelado os mistérios de Deus através do Espírito Santo. Porque vai ser um livro de história como outros livros legais que a gente lê. Então, se não for com o Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, é só mais um livro de história. E são histórias bonitas, e dá para chorar também. Você vê ateus, eu tenho amigos ateus de São Paulo, eles choram vendo as histórias da Bíblia, mas eles são ateus. E está tudo bem com isso. Por quê? Porque ele lê secamente, a história é linda, e ele concorda que é linda. Mas a gente tem que entender que a gente que aceitou Jesus Cristo, muito obrigado, aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, a gente tem que tornar esse conhecimento prático para o nosso dia a dia. Percebeu que a primeira lição do ontem a gente aprendeu que o apóstolo Paulo mandou Timóteo para fortalecer a fé dos irmãos? E aí nosso ponto prático do dia a dia, quem você tem fortalecido na fé? Para um pouco. E alguém tem lhe fortalecido na fé? Não precisa responder, certo? Só na mente de vocês mesmos. Para um pouco e pense, primeiro ponto. Quem vocês têm fortalecido na fé? E imagina aí, quem vocês têm e quem lhe tem fortalecido na fé? Você entende isso? A importância de estarmos nós nos fortalecendo na fé? E o segundo ponto, a gente viu que Satanás vai tentar nos seduzir. Todos os dias ele vai tentar, ele não desiste. Ele está ao derredor, não vou dizer que ele está ao redor, que é mentira. Mas ele está ao nosso derredor, porque o Senhor está com anjos. Mas ele só trabalha com armas que nós damos para ele. Como é que eu dou uma arma a Satanás?
é quando eu descubro um princípio. Se eu trair minha esposa, eu dou uma arma a Satanás. No mundo espiritual. Você entende? Se eu mentir, eu dei uma arma para ele. E aí eu que fico saindo do cerco da presença de Deus. E vou me afastando. Porque o pecado me afasta de Deus. Você entende isso? E a gente começa a compreender a importância de não dizer simplesmente Satanás está debaixo dos meus pés e descumprir princípios e achar que está tudo bem, porque não está. Porque Satanás vai usar aquela brecha para nos atingir. E naquela área onde a gente está falhando com Deus, não é com o homem, não é com o inimigo, é com Deus. E Deus diz, ajeita isso aqui. Ele diz isso para todos nós. Seja na pornografia, seja no adultério, seja na parte financeira. Não importa qual seja a área, seja a questão na escola, na faculdade. Quando chega na faculdade, muda a cara, é outra pessoa. Quando chega no IF, muda a cara, é outra pessoa. É uma pessoa em casa, outra na igreja, outra na faculdade. Você está entendendo? Então o inimigo vai tentar nos seduzir. Foi esse segundo ponto que a gente viu aqui. E, pode dizer. Você pode explicar de novo esse negócio aí de inútil? Inútil, no finalzinho, né? Certo. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Inútil, olha o esforço que o apóstolo Paulo teve lá, Yasmin, aquele que eu tive lá com vocês. Entendeu? Ele estava lá presente, mas depois ele não teve, o inimigo impediu ele. Lembra? O Júnior explicou, o inimigo impediu ele. Justamente, pronto, justamente. O inimigo impediu ele. De que forma? Fez o homem assinar a carta, que ele não podia entrar lá, né? Assim, Júnior. Por isso que ele não podia. Ele mandou quem? Timóteo. Timóteo podia entrar lá, tá tudo bem. Não foi o Timóteo que estava lá pregando que perseguiu? Então ele mandou Timóteo. E aqui ele fala do esforço, Yasmin, porque existe um trabalho, a gente tem que entender que se não dedicarmos tempo num devocional, se não dedicarmos tempo para visitar os irmãos que se acidentaram, existe esforço que dedica tempo, que é esforço. A palavra do Senhor diz que o reino do céu será tomado por esforço. E quando é tomado por esforço, é eu permanecer debaixo do sangue de Cristo. Eu permanecer debaixo do sangue de Cristo. Eu não sair. Porque aquele que habita, a sombra do Todo-Poderoso é aquele que habita, tá certo? Não é aquele que eu não quero ficar aqui. Esse não habita. Esse é como a gente falou, esse nunca foi salvo. Ele não habita. Ele não habita. A gente começa a entender a questão do esforço, entendeu, Yasmin? Essa parte que é o esforço que ele tem, esse trabalho, esse tempo que é dedicado. Pronto, agora mesmo. Eu estou aqui, eu estou me esforçando, e o pastor está agora se esforçando, a gente está se esforçando para entregar o nosso melhor, ser um canal para que o Espírito Santo fale através de nós, não seja nada de mim, mas do Espírito Santo. Então isso, gosto ou não, mas é 45 minutos do meu tempo, que eu gasto minha voz com vocês, e a gente começa a reconhecer um esforço, quando também vocês saem para o evangelismo, vão em casa, pedem 1 quilo de alimento e também visitam um irmão que acabou de se acidentar e fortalece a fé do irmão, traz uma palavra, um abraço, diz, irmão, pode contar comigo, sem social, é dizer mesmo, pode contar comigo, que se você precisar, chame mesmo, pode ser de madrugada, e a gente vai mesmo. E você também, nas suas situações, você também tem muitas pessoas que você pode ajudar. Você entende esse esforço que pode sim se tornar inútil? Entende, Yasmin? Que em algum momento você vai ver até na minha vida e na sua, você vai ver esforços que de repente foi tudo água abaixo, sabe? A pessoa virou as costas e foi-se embora. Foi um esforço. A gente tem tanto esforço, mas foi inútil. Você está entendendo? A pessoa foi-se embora e se matou, por exemplo. Se matou. Já tem pessoas que eu falei de Deus, mas depois a pessoa se matou. E outras pessoas também. A gente foi lá, investiu, várias igrejas foram na casa dessa pessoa, entendeu? Ela sonhou até com os irmãos orando por ela, mas ela não quis cumprir os princípios, ela quis permanecer na vida que ela tinha e ela se matou. Não tinha o que fazer. Mas entenda, foi o nosso esforço, na sua visão, nosso esforço ali nessa alma. Você está entendendo? Foi inútil. Eu quero que você entenda a questão do esforço, que é o cuidado que ele tinha de ver como estava, para justamente ele começou a fazer alguma coisa. Você percebeu? Ele não ficou assim. Eles que já preguei, eles que se resolvam com Deus. Não, ele não ficou assim. Ao contrário, ele mandou Timóteo para fortalecer a fé. Porque se a gente não fortalecer a fé uns dos outros, não mandar ninguém, não visitar ninguém, não orar por ninguém, você acha que um dia na nossa aflição vai ter alguém para fortalecer a nossa fé? Foi o caso da situação que eu expliquei. Tantas igrejas foram na casa daquela pessoa, você está entendendo? Tantas igrejas
cedeu, expulsou o demônio, cura e libertação, mas não quis o caminho. E é uma decisão individual e nós temos que respeitar, tá certo? Então alguém disse, eu não quero mais que ninguém na igreja me visite, porque eu vou me matar, e eu quero estar na vida que eu estou. A gente tem que respeitar, cada um tem sua escolha. Continuar orando. Isso, a gente tem que continuar orando, jamais desistir. Eu orei até o final, até o último dia eu orei, e eu vou sempre orar. E aí a gente começa a entender que ele está falando aqui. Eu posso falar uma Pode, coisa? Até deve. se o irmão vocês estão conseguindo falar, né? Para fazer Pode alguma falar. colocação. Mas aqui, tentando trazer, acho que para uma comparação mais contemporânea, vou dizer assim. Porque talvez, não sei se é essa a sua dúvida, não tenho como saber. Mas aqui Paulo está falando do esforço deles, vamos dizer assim, humano, como servos. Isso. Mas claro que talvez um conflito na nossa mente seja que a palavra de Deus ela não volta vazia. Isso é inquestionável. A palavra de Deus ela não volta vazia, é inquestionável. Paulo aqui não está falando da palavra em si, mas do esforço deles. Isso. Né? E de todo o trabalho. Aí se a gente for trazer para uma comparação, como eu disse, contemporânea, qualquer igreja contemporânea faz hoje um congresso. Não tem esforços? Esforços humanos, esforços mentais, esforços financeiros, material, oração, principalmente, eu creio. Mas aí, vamos ser bem sinceros, tem todo aquele ambiente de consagração, de emoção também. Muitos visitantes. Muitas vezes vem, glória a Deus, 5 vidas. Mas aí é o cuidado permanente, é a continuidade. Se deixar aquelas 5 vidas, que aqui tem esse trabalho desde o início, até pegar o telefone da pessoa, já é um cuidar, né? Já é dizer, olha, eu vou ligar para você uma mensagem, conversar individualmente com calma, eu vou orar pela sua vida, para ver se aquela pessoa está realmente consciente, né, da atitude, da decisão que ela está tomando. Então, trazendo uma comparação bem contemporânea para que a gente entenda melhor isso. Mas pense só, um congresso, glória a Deus, 10 vidas. Mas aí depois não vai atrás dessas 10 vidas. O esforço se tornou inútil. Inútil. Isso. Deu para entender a questão do esforço? Então, ou seja, ele também está nos mandando ter mais cuidado com o nosso povo. Isso. Né? E ele é interessante que, como ele falou outra vez, o apóstolo Paulo ele fala pouco, mas ele faz primeiro. Porque ele primeiro manda, né? Então ele vai mandar, ele já vai logo cuidar. Tá entendendo? Então você dizer que ele foi escrever depois. Aí você vai mandar, ele vai fazer. Então assim, é muito interessante. Pode falar. Mas, assim, uma coisa que o irmão Júnior disse parecido, você também, eu concordo. A igreja primitiva, na verdade, ela plantava de uma maneira muito mais, vou dizer assim, com suor, com lágrimas e até com eficiência do que a gente. Eu mesmo, quando Deus me livre, estou querendo me exaltar, eu digo, não, estou fazendo é pouco. Porque Deus faz toda hora, cada segundo da minha vida começar que Ele faz por mim. Aí quando a gente vai olhar para a igreja primitiva, para os chamados heróis da fé, ou mártires, né? Seja lá o nome que queira chamar, mas eles atravessavam mares, não era cheio de conforto material, não eram cheios de dinheiro. Muitas vezes tem que andar a pé também. Aí às vezes hoje em dia a gente tem um carrinho, às vezes tem alguma coisa, mas a verdade é essa. Tem dia que não mando uma mensagem no WhatsApp, irmão. Eu tenho que dizer que tem dia que eu não mando. Mas pela misericórdia eu lembro, e quando eu lembro eu oro. Nem que seja rápido, tá? Você sabe disso. Isso eu faço, eu oro por aquela pessoa, eu me lembrei dela. Ai, fulano não tá vindo para a escola bíblica. Já é um sinal. Não é um esforço, você parar, se ajoelhar e orar por alguém. Mas eu assumo, eu sou falha nisso. Aí se cada um fizesse um pouquinho, porque a verdade é essa, são vários, que às vezes não está vindo, vários, não é só jovens, são vários em toda a igreja. Porque a caminhada vai ter aqueles que vão cansar no meio, né? E por isso que eles faziam esse cuidado, de uma forma tão linda. E é tão lindo, que é como o Júnior deu no último versículo, que foi no 20 do 2. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E realmente você poder participar do cuidado da caminhada de alguém. E alguém um dia fez isso com você e ainda continua fazendo e cuidando. O seu pastor também faz isso. Meu pastor faz isso por mim até hoje. Ele também me ensinou, eu falo agora fazendo uma pessoa viva. Uma pessoa que me ensinou a não ficar falando. O Décio não é muito de falar de casa. Não sei se alguns conviveram com ele, mas ele não é muito de falar. Ele fala muito aqui. E às vezes eu um pouco com ele, é muito de ficar lá dele. Mas ele faz. Ele levanta e faz, e ali eu começava a imitar.
Então, assim, é muito interessante a gente começar a levantar e fazer também. Quando a gente puder, a gente levantar e fazer por alguém. Quer dizer, o que é que eu fiz hoje por alguém? E aqui levanta a questão, hoje mesmo. Hoje, você só fez coisas para você ou você fez algo para ajudar alguém? A gente começa a tentar tratar a Bíblia como a verdadeira sabedoria, que Salomão nos ensina, é aquela que é praticada. Onde só é conhecimento teórico, ainda não é sabedoria. É só conhecimento, certo? É só conhecimento para acumular. Então, praticou é sabedoria. A gente tira da teoria e praticou. Está entendendo o que eu estou falando? Essa é a verdadeira sabedoria que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É a prática do Evangelho. Então, é importante que eu bato na tecla do devocional. Todo mundo faz devocional todo dia. O devocional é o tempo com Deus, seu tempo com Deus. Como a gente vai acordar e não ter um devocional? Como é que vai ser esse dia? Não vai dar certo, irmão. Entendeu? Eu vou vir para a igreja só por entretenimento, também não vai dar certo. É só de aparência, é só porque é como se fosse para beber. Entendeu? E Deus não quer isso. Deus quer vivificar a vida dele em nós. Por isso que ele falou a importância da questão que a gente leu no versículo 4, quando estávamos com vocês. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Quer dizer, as provas vão vir, essa história de 100, hoje 90% das canções é Jesus dará a tua vitória, Jesus está com você, vai dar tudo certo. Hoje 90% infelizmente são isso. Mas a gente tem que começar a compreender, tá, mas é errado só maldear? Não, não é errado mas só maldear. Passar os salmos daqui, dizer que Deus pegue sua vitória, e as tribulações quando vêm, para quem age na emoção, de só escutar a canção, e não ler a Bíblia, não tem vivência, não pratica o que está lendo, vai acabar se afastando, ou morre dentro da igreja, que é pior ainda, que contamina outros. E deu para entender a questão do esforço? E perguntem, certo? Uma pergunta dele. Davi? Ou João? comentário, né? Também. Tem um versículo que fala, né? Que não sejam mais dois para quando cai o outro levanta. Isso, É excelente. importante a caminhada cristã ter esse acompanhamento. Eu lembro que quando a gente fazia missões escolares, se converteram 10, os 10 virou 4, os 4 virou 1. Tá vendo? Mas pelo menos assim virou pastor. Tá vendo? Mas no fundo, até um dia desse minha alma chorava pelas 10. Tá vendo? Às vezes o pessoal chegava e dizia assim, a gente está 3 anos em missões escolares, só 10 pessoas se converteram. Missões é fidelidade à tarefa, não é números. É a fidelidade à tarefa. Deus é você estar no lugar. Fazer a sua parte. Meu Deus, onde é que o Senhor quer que eu vá? É isso. Ele quer me poder, é atemporal. Farol que brilha à noite, com sobre as águas, com um abrigo no deserto. E fazer. Né? Como o apóstolo Paulo, fazer. No 6 e no 7. Vamos ler o 6 agora que diz. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Não, aqui a gente vê um ponto aqui que vai além da emoção. Vai além de momentos que você passa com alguém. Aqui está falando de memórias que são guardadas aqui dentro. Ó. A ciência diz que nosso cérebro, quanto mais se coloca, mais cabe, tá certo? Então, quanto mais a gente estudar, mais memórias tiver, ele vai funcionar melhor. Para não acontecer o que tem lá em Provérbios, né? Quem para de aprender esquece o que sabe. Então é muito interessante, por isso que quem para de estudar, esquece o que sabe. É bíblico isso e a ciência também prova. Aqui ele está falando de algo muito interessante. Ele está falando aqui, ó, no 7, das recordações. E o desejo de um ver o outro. Eu vou ser bem sério, pessoas que plantam na minha vida quando vem aqui, às vezes vem Raimundinho e Débora da Betel aqui, às vezes eu choro na minha cadeira no cantinho, porque eu lembro de sair deles bater na tecla, tal, isso na idade que eu tinha 14 anos mais ou menos, quase me afastando. Eu me lembro deles bater na tecla, tal, isso não vai por esse caminho, tal, isso faz assim, assim. A Raimundo não falou, chegou logo e me deu uma Bíblia. Por isso que eu pergunto sempre, quem não tem, pra gente arranjar a Bíblia. Todo mundo aqui tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia. Quem não tiver, fala que a gente arranja a Bíblia. E a gente dá a Bíblia, não só no CDP, mas aqui na igreja também. Eu lembro dessa gente corre atrás. Quando pode dar nova, dá nova. Quando não pode, dá uma usada. E ele me deu logo uma Bíblia. Tá? Você tem que orar e ler todo dia, Tasso. Você está entendendo? Então, assim, esse cuidado eu me recordar e vocês recordarem. Não apenas quem plantou, mas na casa de vocês, recordações que alimentam aqui os pensamentos.
E trazem o quê? Um gozo por ter recebido a palavra de Deus e alguém que praticava a palavra para com você mesmo, fortalecendo a sua fé, assim como ele fez quando ele passou lá. Por isso que eles estão falando assim. E aqui fala das boas notícias trazidas por Timóteo. Dê um pouco d'água, por favor. Sim. Está vendo das boas notícias? Podia ter sido más notícia? Podia, se os irmãos tivessem largado a fé. Mas não foi. Olha o cuidado que Paulo teve de mandar alguém lá. Então, quando Deus pedir a você, vá visitar os irmãos que se acidentaram, vá lá visitar. Não é a empatia que está na moda, não. Não é a Bíblia mesmo, que há 2000 anos a igreja primitiva ela agiu dessa forma. Então, é não querer sempre só receber um presente, não querer sempre só receber a visita, não querer sempre receber. Porque, infelizmente, nas canções hoje tem muito isso de receber. Mas o Evangelho fala mais de entregar e renunciar do que receber. E a gente tem que pregar a verdade, porque essa verdade, ela liberta a gente. E vou repetir mais uma vez vocês. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor. Aqui ele fala fé e amor. O que é a fé? Fé é um dom dado por Deus na Bíblia, né? Fé, a gente só tem esse Deus nos dá. Então você, na ficha eu perguntei a todos aqui, se vocês lembrarem, eu perguntei lá, você conhece seus dons? Me fala seus dons. Tem uns que nem sabem. Você está entendendo? A falta da leitura da palavra faz com que vocês próprios não se conheçam em Deus. Por isso que eu faço questão de acordar. Olha, vocês têm o dom da fé, vocês estão aqui, tá certo? Já começou. Eu tenho o dom da fé. Tem. Você tem o dom da fé. Senão, se não fosse Deus, não tivesse dado essa fé a você não estaria aqui na igreja. O Espírito Santo lhe revelou. Você já tem o dom da fé. E aqui a importância. Quando ele diz a fé e do amor que vocês têm. Aí a gente vê aqui o mais importante. Que se a gente preserva o amor de Cristo na nossa vida diariamente, jamais nos desviaremos. Você entende? É o amor a Cristo de forma racional. O amor mundano, como é o amor mundano? O amor mundano é paixão. Eles chamam isso de amor. Isso não é amor segundo a Bíblia. A gente tem que entender que o amor segundo a Bíblia é tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E primeiramente esse amor é para com Deus. A decisão de servir a Cristo é, peraí, eu amo a Cristo. Por isso que eu acordo, eu oro, eu levo. Por quê? Porque é quem eu amo primeiro. Eu amo a Cristo mais do que minha mãe, do que o meu pai, do que minha esposa, do que meus filhos. Porque se eu digo amar a Cristo mais que todas as pessoas, como eu não vou dedicar meu tempo de devoção a Ele no meu devocional, vindo para a igreja, para a escola bíblica? Porque não é sobre quem está pregando, não é sobre quem está falando ali ou cantando, é sobre quem você diz amar, que amou você primeiro, que se entregou à morte de cruz para trazer essa vida para nós. Você entende a importância de eu declarar esse amor mais do que da boca para fora? Mas eu acordar e eu aprimir. Por que você me bate até com acordar? Mesmo que não dê tempo de ler mais hora, você ajoelha. Sabe por quê? Porque a sua primícia para Deus é o seu tempo. Eu vou abrir o olho. Quem é que eu amo? Será que eu vou logo beijar minha esposa? Não. Será que eu vou beijar minha mãe? Não. Acorda, beija os pés de Jesus, se ajoelha se puder e ora, que Ele vai estar lhe vendo. E aquele que vê no oculto, Ele sim vai recompensar a gente, primeiro com a presença dEle, naquele exato momento. Porque começamos a entender que essa prática diariamente gera em nós cada vez mais perto de Deus. E se eu estou cada vez mais perto de Deus, vai ser natural o arrupio. É natural, mas tem que ser racional, como ele explicou a aula não a passada a outra. Ele disse, primeiro tem que ser aqui, ó. É racional, depois desce para aqui. Porque se vier aqui primeiro emoção, olha, vai sair. Se for primeiro com emoção, o coração vai sair. Então primeiro é aqui. É na razão. Tem que ser racional. Por isso que a gente tem que amar Cristo racionalmente. Eu tomar a decisão e vou até as outras consequências. Na canção do Daniel Araújo eu gosto muito que fala justamente você ser estratagema por Cristo. Você descobriu algo que você possa morrer por isso? Porque se você não descobriu, segundo a ciência, você ainda não é feliz. Ou a ciência vai falar que a verdadeira felicidade é aqui, segundo eles, pessoas que são incrédulas. Enquanto você não descobre um senso de propósito, algo que você possa abrir a mão e dizer, eu morro por isso, você não vai ser feliz. A gente tem que estar pronto para morrer por Cristo. Morrer literalmente, sim. Isso não é um clichê do Evangelho, não. Não, isso é uma realidade de hoje. De hoje, não negar Cristo.
Não negar Cristo nem nas pequenas. Quem nega no pequeno, no muito, nem... Pronto, já foi. Se nega nas pequenas coisas, quando chegar o absurdo, nega Cristo. A mocinha dos Estados Unidos ficou muito conhecida no mundo inteiro, né? Foi feito um filme. Vou até botar no grupo para você assistir, né? Que é em fatos reais. Eu só indico filmes em fatos reais. Certo? Eu vou botar no grupo para vocês assistirem. Ela jamais imaginou que ela estaria na escola e o cara ia chegar com a arma e dizer: nega esse seu Cristo. Ela nunca imaginaria que passaria por aquilo. Mas ela passou. Ela passou. E o que foi que ela fez na hora que estava com a arma aqui na cabeça dela, sentada na grama? Ela disse: não nego meu Cristo. Matou ela. Não sabemos se amanhã eu e você passaremos por isso. Agora aqui em Mossoró, digo porque a gente sempre diz, você pode citar nomes quando é passado em jornais, você pode citar cidades, tá bom? Pode citar quando você for falar. E aqui em Mossoró, teve um caso hoje, né? Que uma criança tentou esfaquear um autista da sala de aula. Interessante. A gente não sabe. A qualquer momento alguém pode esfaquear pelo evangelho. E aí, você vai fazer o quê? Sim, faca. É extremo. Se pudesse se defender, né? Eu falo no sentido de você vai negar Cristo por tão pouco na escola, na faculdade, no trabalho. Alguém quiser dar um ajeitadinho. Você entende isso? A gente começa a compreender que é mais simples do que a gente pensa. É todo dia dizer como está na Bíblia. Sim, sim, não, não. Quando a gente quer explicar, quer argumentar, irmão, a gente já está com o maligno, pode ter certeza. Quando vem, eu sempre digo minha esposa, sabe como é que a gente quebra muita conteúdo lá em casa? Com minha esposa e com meus filhos também no trabalho, eu pratico isso no trabalho. Sabe como é? Quando alguém perguntar algo, você evite argumentar. Você diga sim ou não. Vai evitar muita contenda na sua casa. Muita mesmo. Sabe? E conduz as pessoas a tratarem você com perguntas. Que vai ser sim ou não. Já estou até acostumado. Ele pergunta uma coisa, diga só sim ou não, não precisa se justificar. Você é justificado por Jesus. E aí corta contenda, corta argumentos desnecessários, só dizendo sim e não. O 7, lê aí, Yasmin, por favor. Sim, irmãos, por isto ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Aqui acontece algo que todo mundo aqui já viveu, com certeza. É muito lindo. Porque ele mandou alguém para ver como estava eles, né? Aí quem é que ele mandou temeroso, né? Olha aí, olha que lindo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade, tribulação, ficamos. Quem foi que ficou animado aí? É Paulo e Timóteo que está animado, porque eles voltaram. Você está entendendo que ele mandou eles para fortalecer a fé e animá-los na fé? E aí eles viram que estava. Quem foi que ficou animado aí agora? Esse versículo. Foi Paulo e Timóteo. Peraí, estava com cuidado, preocupado. Foi fazer missão, ele que voltou animado de lá. Quantas vezes nós vamos evangelizar, nós vamos visitar alguém que está doente, ou vai no CDP, a gente volta fortalecido e animado na nossa fé. Você entende isso? Que a gente aqui está falando de um contexto onde o Evangelho de Cristo, ele traz sobre si os benefícios da presença de Deus. E um benefício vai além da emoção. É toque mesmo, certo? É toque de Deus na minha vida e na sua. Por quê? Eu cumprindo o meu chamado nessa terra. Aí meu olho vai brilhar. Independente se eu vou falar com 1000 pessoas ou com 2 pessoas. Viu? Como o Manuel falou, assim, não importa quantas pessoas tem aqui. Eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito. Você entende? Às vezes eu trabalho bem longe. Olha, eu trabalho às vezes no Maranhão, vou para Maceió. Quem sabe posso chegar aí para Mato Grosso. Agora, aí eu observo. É interessante, eu não vou atrás de uma igreja, vou atrás de um lugar. Mas sempre alguém chega para mim e diz: tem como você me ajudar com os jovens na nossa igreja? Você está entendendo? É o que eu estou esperando explicar a você, é a missão cumprida, vai trazer ânimo. E se nós não tivermos nessa missão, cumprindo a nossa missão, esse ano pode estar se apagando em nós. De jovem. E vamos ofertar jovens. Eu fico ofertando achando que contava para vocês, aí eu ofertei outra vez. Perguntei, ela disse que não, tá do seu ponto aqui no dia adulto. Eu disse, não vamos se desprender desse dinheiro aí, vamos começar a ofertar. Sem vergonha nenhuma, a gente gasta dinheiro com muita besteira, vamos ofertar. E ofertar com alegria, sabendo que a gente vai ofertar e Deus vai nos abençoar. Vamos ofertar. Vou repetir mais uma vez, certo? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Olha aí quem terminou animado, né?
Quem terminou animado? Eles ficaram muito animados, felizes. E o 8 prossegue. Leia aí, Diego, o 8, por favor. Fica ligado na leitura. Voz de trovão, pode estar voz de trovão. Agora nós sentimos com mais vida. Porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Eita, agora. A sua é melhor que a minha. Menino, que top. Olha aí, quem é que se A minha sentiu não é agora difícil. com mais vida? Não, mas é o mesmo sentido. Se você for olhar que a colocação dele também tá igual assim. Você entende que quando a gente prega as boas novas, fortalece, a Timóteo vai lá fortalecer. Agora quem está recebendo vida é eles. A gente é fortalecido ensinando. Você vai ver que a ciência diz, Emanuel, que um cérebro ele aprende 95% mais quando está ensinando do que quando está aprendendo. Quando está aprendendo é 26% a ter o cérebro. Você parado escutando agora, me escutando. Enquanto alguém está ensinando, a gente está aprendendo 95 vezes mais. O cérebro é forçado a extrair. Você está entendendo isso aqui na prática? Olha a minha versão. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Vivemos, mais ou menos sentido. Vivemos. Olha a vida de Deus aí fluindo neles. Olha Jesus Cristo sendo o permanecer. Vivificando através deles. Peraí, tá? Se é através de quem recebeu ele e também através de quem foi lá. Resumindo, os irmãos permaneceram lá em Tessalonicenses no propósito firme com vida, que deram até vida de Deus nessa missão de Timóteo. Timóteo vem com presença, com vida, todos animados com tudo aquilo que estava acontecendo pela permanência dos irmãos. Você entende que a minha permanência e a sua permanência traz vida para alguém? Gera fé. Você entende? Vou para o versículo também. Gera fé, como o Diego leu. Traz vida. Traz vida. A sua permanência traz vida para alguém na sua casa. A sua permanência traz vida para a sua família, Yasmin. Na sua casa. A nossa permanência traz vida para os nossos amigos, onde a gente for. Eu posso fazer uma colocação? Pode sim. Deve. Eu não sou muito de falar. Sim, é só algumas coisas aqui. Primeiro, só alguns aqui já pregam, mas isso é graça de Deus, né? É Ele, como todo o resto, louvar. Mas você imagine só, quando tem uma pessoa pregando e pelo poder, a ação do Espírito Santo, alguém se converte. É festa no céu, não é não? O pregador, não vou mentir, que até me emociona. É um misto de várias coisas. Eu glorifico a Deus, eu me emociono, agradeço a Deus. Já intercedo por aquela vida. Agora, eu particularmente, quando eu vejo aquele alguém, seja quem for, permanecer, crescendo em graça e em conhecimento, passa tempestade, passa bonança, aquela pessoa está... E aquele fruto Menina, que foi cuidado, acompanhado, é permanece. extraordinário. E acrescenta fé no nosso viver. E muitas vezes aquela pessoa nem imagina. Que a gente está olhando para ela e vendo Cristo ali do lado. E ela caladinha. É. Só E permanecendo. Só não, passado, permanecendo. Fez. Nossa. Sim. Viteza se converter. Só pegando. Viteza cantar a primeira Eu vez. ia dizer. Viteza louvar a primeira vez. Pregar a primeira vez. Sim. Posso só dizer uma coisa, que desde o início também está mostrando para nós que aqui é a igreja do Senhor. E nós devemos ser assim, dessa forma. Na verdade, quando Paulo está falando com Timóteo, ele não está só falando. E dizendo para ele, na verdade, Deus estava trazendo aquela lembrança, como muitas vezes traz para a gente, e a gente já tem que entrar em oração. E aqui é tão lindo que a igreja verdadeira de Deus, ela não é ligada por um local apenas. Às vezes a gente viaja, né? Não tem irmão que está com a gente desde o início, a irmã está em São Paulo. Chega na minha casa, eu não vejo há anos. Menina, a gente traz à memória aquilo que dá esperança. A gente ora, parece que se fala todo dia, eu nem falo. Porque eu não tenho tempo, eu tenho um problema. Falamos sem nem se falar. Mas é a ligação que existe, a fé, o amor, a intercessão. Nos liga. É algo muito lindo. E só a igreja do Senhor vive. E eles viviam isso. É tanto que quando ele vai, eles falam das memórias. Sabe? É uma coisa muito linda, é real. E só a igreja vive. Agora me permita, eu ia dizer isso, vou ter que dizer para vocês, não exalto ninguém, e nem sou digna, só o meu Senhor. Mas eu tenho que dizer, o dia é hoje. Esse jovem aqui
foi uma pessoa, disse a meu marido, disse ao pastor Leodécio, enquanto nós orávamos, se ele não tinha voltado. E eu me converti jovem, não tem glória nenhuma, é só a minha história, né? Como você tem a sua. E para a glória de Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, tem quase 20 anos. Fui a primeira do núcleo da minha casa, da minha família, eu fui a primeira. E para vocês terem ideia que privilégio vocês têm de ter uma sala de jovens, parece tão pouquinho. Mas quando eu me converti jovem, há quase 20 anos atrás, meus pais não permitiram que eu fosse para a escola bíblica. A pastora entendeu, cheia de sabedoria, disse, eu creio que eu não vou perder essa vida. Né? E ela disse, irmã, não tem nada, você começa, e eu ia para os cultos. Mas a escola bíblica era batalha espiritual, né? Ele não entendeu. Para que tanta saída, viver na igreja? Esse jovem, com o consentimento da pastora, foi até minha casa. Minha mãe deixou, conhecia ele. Disse, não, aquele menino e tal, conhece a família, pode vir. Ele me dava discipulado na área da minha casa. E tem tudo a ver com essa palavra. E hoje eu vejo aqui. Então a igreja do Senhor é assim, ela é ligada. E eu glorifico a Deus, porque Deus levantou esse jovem naquele tempo. E conta com a gente. Viu? Aí eu já estou desbagaçado. Tá Por isso que esse versículo veio no meu coração. Então não seja dois como um carro o outro levando. É assim. Tem que imaginar. Assim, passou muita gente por minha vida. Teve gente que eu dediquei meses evangelizando, cuidando, alimentando, dando melhor pasto. E hoje essa pessoa me odeia, que se me vê no carro passar por cima de mim. E não foi só comigo, foi com outras almas. Foi mas a palavra não volta vazia. De muito crente. E essa pessoa hoje tem raiva de crente. Mas por quê? Entendeu? Porque é o que a gente viu a palavra. Ele foi seduzido pelo inimigo. E o esforço, você entendendo? Algum esforço pode ter sido muito sim, por um tempo. Ou não, aí a futura a Deus pertence. Né? A futura a Deus pertence. Sei que a palavra não voltou vazia. Olha, os terrenos são diferentes. De provar na fé. Olha, vamos para o 9. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Versículo 10. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e sugerir o que falta à sua fé. Versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. E aqui a gente vai ver agora aqui uma dependência. Aí cola minha Bíblia todinha, velho. E aqui a gente vê aqui uma situação, observe, né? Foi muito bem, o exemplo que vocês deram. A gente vê uma situação aqui que ao futuro a gente vai orar. Observe aqui, vamos orar. Vamos orar. Para ver se a gente se encontra novamente em algum lugar. Né? Eles estão falando aqui, vamos orar. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Ele não sabia, nem o apóstolo Paulo não sabia o que ia acontecer com ele depois. Teresa falou que o pai e a mãe proibiam ela de vir para a escola bíblica. Vocês, observem, valorizem esse tempo de estudo aqui na escola bíblica. Valorize. Não porque é alguém que está pregando, não. É porque é Cristo lhe discipulando, utilizando a vida de alguém. Porque nós somos todos pecadores. E da mesma forma da outra vez, eu treinei o próprio João Neto. Eu quero treinar um de vocês. Deus quiser na frente vão estar casados para ser líder de jovens também. Você entende que o ensinamento de Cristo não é sobre nós, é sobre Ele. Mas a gente tem que permanecer. E tem jovem aqui agora que eu estou até gravando hoje aqui para passar para a Ana Cristina. Que Deus abençoe a Cristina e o Eric. Que querem estar aqui, mas não podem estar aqui. Aí vão receber a aula no link lá do YouTube. Você está entendendo que é importante valorizar esse estudo. Quem sabe o Diego disse que hoje esqueceu o devocional, mas amanhã não vai esquecer não, né, Diego? Deus quiser. Vai não, é isso mesmo. Se Deus quiser. O dia ainda não acabou, dá para ir fazer. Dá para fazer ainda hoje. O dia não acabou não. Então isso é muito importante, a gente valorizar esse ensino. E orar a Deus. Sempre orar a Deus. Por isso que a gente ora a Deus. Em tudo que a gente for fazer, que vai falar um contexto, esse versículo da oração. Ele orou antes, quando a gente leu no início. Ele ora durante. E ele também vai orar agora, quando vai finalizar aqui esse capítulo aqui. Ele vai orar também. E ele orou por quê? Como podemos ser suficientemente gratos a Deus? 9.
por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e sugerir o que falta à sua fé. Observe, a oração tem que fazer parte do nosso dia a dia. Uma oração, tá, mas ela tem que ser verbalizada, vai ter horas que vai ter que ser verbalizada, como tem lá em Efésios. A gente tem que começar a ter, principalmente quem tem déficit de atenção. Lembra que eu disse que tudo que a gente aprender, seja em um culto, na escola bíblica, se aquilo não trouxer alguma prática do nosso dia a dia, aquilo foi em vão. A prática de hoje que a gente aprendeu foi o quê? Eu tenho que, o primeiro ponto que a gente aprendeu nos primeiros versículos, eu tenho que fortalecer alguém. Eu tenho que fortalecer alguém. Deus tem que ir. Eu tenho que reconhecer também quando alguém está me fortalecendo. Então, isso é exercer o que a gente está aprendendo aqui. E a gente viu outros pontos. Logo no segundo, quando ele fala das tribulações, no segundo ponto, do 4 ao 7 mais ou menos, a gente aprendeu que vai ter tribulação? Vai. E eu vou ter que permanecer em Cristo de forma racional e até as consequências. Ter a certeza que a nossa coroa de glória aqui nessa terra que a gente leu, no versículo, vai ser a salvação de outros. Mas a nossa esperança é a nossa vida eterna com Cristo. Essa é o fim da caminhada. E permanecer no bom combate da fé até o fim, em nome de Jesus. O 11. Lê aí, Emanuel, o 11, por favor. Não, manda alguém aí. Lê aí, João Lucas. O 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. O próprio, aqui diz aqui, que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até nós. Você crê que nossos caminhos, a gente ora como ele estava orando aqui, Deus prepara os nossos caminhos? Será que, quando eu digo você crê, não eu acho não, tá certo? Por isso que eu digo, jovens, aprender a dizer o sim, sim, não, não, para você ter respostas firmes, revelando uma segurança em Cristo que você começa a aprender na palavra. É por isso que a sabedoria vai ser quando vir a prática. Enquanto for só conhecimento teórico, não é sabedoria, é conhecimento. A gente tem que estar separando isso. Mas quando vir a prática do dia a dia, meu devocional, na oração, na palavra, eu escolho entregar nem que seja uma refeição, aí vem a sabedoria. Eu vou começar a ser sábio, não importa a idade para ser sábio, tá certo? Eu vou começar a ser sábio. Sábio segundo a palavra de Deus, como Cristo nos ensina. Na prática, como ele nos ensinou. Versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar. O versículo para ler. Hã? O versículo para ler, que já está passando. Vamos ler um pequenininho. O 11, né? Bota uma foto no grupo, do 11. Tirei o 11. O 11 é muito bom. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepara o nosso caminho até vocês. Bota aí no grupo, por favor. É para nós resumir esse versículo lá. Olha isso, tem 8. Tipo assim, aqui o próprio. Vai ficar o versículo Deus, 12 e o 13 para a próxima aula. tipo assim, aqui o próprio Deus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Deus, nosso Pai, nosso Senhor. O meu é menor, o meu, olha. Que o próprio Deus, É porque o meu vem. nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare nosso caminho até vocês. Então, estou resumindo o versículo. Porque o meu tem mais coisa. Então, o seu tem 4, o meu tem 2. Tira uma foto aí então. É igual o de Diego, o seu. Pronto, depois tira uma foto dele. Tá menor também. E aí hoje, pessoal, eu tenho uma folha a vocês, tá certo? Eu observei que Davi anotou, Diego anotou e desenhou um pouquinho. Anotei. Yasmin anotou. Eu ia pedir uma coisa a vocês, que na próxima aula, quem recebeu essa folha, anote desse capítulo que a gente viu aqui, traga suas anotações. Pensei que ia usar O meu celular não está tirando foto. Era pra você ter usado. Porque, como a gente falou, é uma escola. Então, assim, e lembre que toda vez que você tiver o ato de escrever, sempre que você tiver o ato de escrever, você vai memorizar melhor, tá bom? O que você está aprendendo. Então, assim, é muito bom a gente começar. Eu não escrevo aqui, eu escrevo muito em casa, ali no celular. Pode anotar no celular, não tem nenhum problema. Anota no celular. Quando a gente escreve, seja digitalmente ou à mão, a gente memoriza melhor, tá bom? Memoriza muito mais rápido. Versículo 11. Aí eu mando boa noite, nós aqui no culto. Que oração aí, por favor? 8h20. Não. Ai, gente. 8h58. Pronto, vamos lá.
Vamos ensaiar o versículo? A gente viu do 1 ao 11. Próximo a gente viu 12 e o 13. Ou se não, se vocês quiserem, vocês escrevem aí no papel. E aí, bota aí na Não, bota aí melhor. melhor. E aí tem que dar o celular dele pra tirar foto. Ai, cadê você? Não presta não. O meu celular atualizou, não tá tirando mais foto. Uma coisa triste. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos falar o versículo.